subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. O Sermão do Monte. O caráter do Reino de Deus. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Aziel Gomes e pela graça de Deus estamos aqui para iniciarmos mais uma caminhada no campo do estudo, da análise das nossas revistas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Que a partir desse momento quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente das Assembleias de Deus do Brasil, pastor José Wellington Costa Júnior, e também a nossa Casa Publicadora. Que Deus abençoe a todos. Nesse segundo trimestre, nós estaremos estudando sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus. Serão 13 lições, fazendo uma abordagem à luz de Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7. Vamos iniciar então fazendo a análise da primeira lição, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Texto áureo: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. São Mateus, capítulo 5, versos 1 e 2. A verdade prática nos diz assim: no Sermão do Monte constam os ensinos divinos que dizem o que o cristão deve ser. Portanto, nós estaremos fazendo a análise dessa maravilhosa lição, esperando que cada cristão, cada professor, cada aluno cresça mais e mais no conhecimento das Sagradas Escrituras. Como bem pontuado pelo apóstolo São Pedro, na sua segunda epístola 3,18, ele diz: crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A nossa primeira lição, ela tem os seguintes pontos. Primeiro, a estrutura do Sermão do Monte. Esse é o ponto 1. Ponto 2, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. E no ponto 3, seguindo a nossa lição, nós temos: nós somos bem-aventurados, ok? Então, nesse primeiro ponto, queridos irmãos, nós estaremos estudando sobre a estrutura do Sermão do Monte. Mas antes que adentremos na essência do Sermão do Monte, é imprescindível que todos saibam do valor desse sermão maravilhoso. A excentricidade do Sermão do Monte, ela é tanto pontuada por homens de Deus, teólogos, exegetas do Novo Testamento, como também pela ala não bíblica, por aqueles que ficam do lado de fora. Nas palavras de Mahatma Gandhi, ele disse que se todos os livros do mundo se perdessem e se sobrasse apenas o Sermão do Monte, então tudo estaria salvo. Palavras belas e bonitas expressadas por esse homem. Também nós temos a visão da teologia liberal, que viu nas palavras belas do Sermão do Monte aquilo que poderia trazer o reino e a glória para este mundo. Mas logo estourou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, evidenciando o lado interno e maléfico do ser humano. Em seguida, nós temos as palavras de William, que ele diz que o Sermão do Monte, as suas palavras são tão cândidas, belas, puras, que elas não são aplicáveis para as pessoas dos dias em que vivemos, mas sim para tempos escatológicos. Por fim, Leon Tolstói, um escritor russo, ele viu tanta beleza, tanta pureza nas palavras do Sermão do Monte, que tentou aplicar em uma colônia no local em que residia, mas não funcionou. Daí você me pergunta,
Por que essas palavras, elas são belas, admiráveis? O que consta em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7? E por que essas pessoas não conseguiram aplicá-las com sucesso? É preciso entender que não basta apenas eu olhar ou estudar o que consta em Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso 12. Em especial quando Jesus diz: bem-aventurados os humildes, os que choram, os pacificadores, os que promovem a paz. Isso é lindo, isso é belo. Mas essas palavras, elas só podem ter impacto, elas só podem surgir em um coração realmente transformado pelo poder da palavra de Deus. É isso que está claro. Quando você atenta para Mateus, capítulo 3, verso 1 e o verso 2, aparece João Batista pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Também, de modo bem categórico e autêntico, o nosso Senhor Jesus, ele surge em cena. E as suas palavras em Mateus 4,17 são contundentes. Ele diz também: apareceu Jesus pregando e dizendo: arrependei-vos. Ou seja, tanto João como Jesus Cristo, ambos deram ênfase à importância do arrependimento para se poder produzir o caráter e a qualidade daquele que realmente quer servir a Deus. Somente uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho, tendo a nova natureza implantada no seu ser, é que pode produzir as qualidades espirituais que constam no Sermão do Monte. Querido professor, querido aluno, daí a importância de você começar falando que o Sermão do Monte não se trata de uma teoria do que se deve fazer. O Sermão do Monte não se trata de teorias teológicas. O Sermão do Monte são ensinos que brotam na vida e no coração daqueles que foram realmente transformados pelo Evangelho. Por que muitos tentaram usar essas palavras lindas do Sermão do Monte e elas não funcionaram? Sabe por quê? Porque muitos se voltaram apenas para a beleza, para a estética, mas não se voltaram para a essência, que é a transformação da vida pelo poder do Evangelho. Aliás, o apóstolo São Pedro, ele deixou bem claro, no capítulo 1, verso 23 da sua primeira epístola, que somente pela nova natureza implantada em nós é que nós podemos produzir as qualidades essenciais de Cristo Jesus. John Stott falou que as palavras que Jesus falou no Sermão do Monte, elas são conhecidas, mas não tanto obedecidas, nem também praticadas. Por quê? Porque não basta apenas eu admirar as letras, as palavras do Sermão do Monte, mas é preciso uma natureza transformada para colocar tais ensinos em prática. Portanto, nós queremos começar dizendo isso. Quando a gente fala sobre o Sermão do Monte, há diversas nomenclaturas para o mesmo. Sermão ideal, ou a vida ideal, o alvo ideal, o manifesto de Cristo, seja lá como for. A importância é quando você é transformado pelo Evangelho para produzir essas qualidades espirituais. Em prosseguimento, nós podemos analisar essas verdades expressadas por Jesus no Sermão do Monte. Elas só podem ser realmente compreendidas e vividas por aqueles que são realmente espirituais, que nasceram de novo. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15, aquele que é espiritual discerne tudo. Portanto, nós estamos falando sobre o porquê e a razão de se atentar para o Sermão do Monte e quem pode produzir essas qualidades espirituais. Quando nós falamos sobre a estrutura do Sermão do Monte, como está no ponto 1, há que se mencionar duas coisas.
A primeira é a palavra monte. A segunda é a palavra sermão. No nosso livro de apoio lançado pela CPAD, você pode analisar e fazer a pesquisa e compreender que isso nós tratamos minuciosamente. Por que monte? É claro que jamais o professor ou o aluno deve atentar para o Sermão do Monte buscando polemizar, criando conflitos. Nada disso. A mensagem do Sermão do Monte é para falar do caráter ideal daqueles que são seguidores de Cristo Jesus. Mas todos hão de convir comigo que logo nós temos uma pequena problemática. Quando você lê Mateus capítulo 5, verso 1, está escrito que Jesus subiu ao monte. Quando você segue para Lucas capítulo 6, verso 17, é dito que Jesus fez esse discurso de uma planície. Parece que há um desavir, parece que há um desacordo entre esses dois apóstolos. Não, senhores. É muito claro, quando nós atentamos para São Mateus capítulo 5, Jesus subiu ao monte. Esse monte, ele não é questionável, porque a própria neutralidade do artigo, que diz assim, olha o texto, idonde tus óculos aneber eis to oros. Aqui o artigo é neutro. E essa neutralidade, ela é conjecturável de se dizer que possivelmente todos conhecessem esse monte. Isso está bem claro e é o que nós podemos analisar nas pesquisas que se faz acerca desse monte. Ele possivelmente estava ali na região de Cafarnaum. Também era conhecido como chifre de Ratim. No livro nós explicamos isso com todos os detalhes para que você possa compreender isso claramente. E quando você atenta para esses dizeres, geograficamente, esse monte, ele estava a 13 quilômetros ao sudeste de Cafarnaum, 6,5 quilômetros ao oeste do mar da Galileia. Então, a localização desse monte é real. Em primeiro lugar, quando você olha para Mateus, Jesus subiu ao monte. Quando você vai para Lucas 6,17, diz que ele fez esse discurso da planície. Como resolver esse impasse? Nas palavras de muitos teólogos e exegetas do Novo Testamento, o preferível é que Jesus, ele subiu ao monte e lá encontrou um lugar plano e ali fez o seu discurso. William Hendrickson, ele diz que a situação pode ser resolvida assim. Jesus estava no monte, desceu do monte, esteve na planície, curou muita gente, sobe ao monte outra vez e lá ele dá o seu discurso aos discípulos. Mas não há qualquer desavir, não há qualquer dissonância entre o evangelista Mateus e o evangelista Lucas. Nós estamos falando isso porque pela leitura que se faz de Mateus 5 primeiro, Lucas 6,17, você vai encontrar essa diferença. Então, é a primeira coisa, por que Sermão do Monte? Em prosseguimento, você tem a estrutura do Sermão do Monte. Como se estrutura esse sermão? Primeiramente, é importante, seguindo Friesman, ele dá uma colocação muito importante, a partir do capítulo 1 ao 4, você tem aí os ditos proféticos, que ele fala de 7. Nesses ditos proféticos, você tem aí que nós podemos pontuar, eu coloquei no nosso livro de apoio, em primeiro lugar, nós colocamos o Emanuel, do capítulo 1, verso 23, nós colocamos em segundo lugar o nascimento em Belém, capítulo 2, verso 6, em terceiro lugar o chamado do Egito, 2, verso 15, e em quarto lugar você tem aí o choro de Raquel, 2,18, em quinto lugar o chamado do Nazareno, 2,23, em sexto lugar uma voz no deserto, capítulo 3, verso 3, e em sétimo lugar uma grande luz, capítulo 4, verso 14 a 17. Por que falar, pastor Aziel, desses 7 cumprimentos proféticos? Sabe por quê?
Porque quem vai subir ao monte não é um filósofo. Quem vai subir ao monte não é um homem qualquer. Quem vai subir ao monte é o Filho de Deus. Aquele que foi profetizado, falado, aquele que foi vacinado no Velho Testamento. E aqui tem-se o cumprimento de alguém que tem autoridade para subir ao monte e propor os seus ideais. É isso que nós podemos analisar. Logo em seguida, você tem os 5 discursos, os quais serão ensinados por Jesus Cristo, a começar do capítulo 4, versículo 17 ao versículo 25. Quando se fala, querido irmão, querida irmã, sobre a estrutura do Sermão do Monte, deve-se compreender aqui a valorização em que Jesus, com plena autoridade, pode chamar homens para que eles, na verdade, sigam os seus ideais e procurem viver a nova política espiritual do seu reino. Querido professor, é isso que você deve colocar, frisar e mencionar na sua aula. Mas vem aqui o terceiro subponto. A quem se destina o Sermão do Monte? Ora, se não havia igreja e se não era para os pecadores, vem a seguinte pergunta: a quem se dirigia o Sermão do Monte? Simples. Jesus Cristo, ele fez questão de dar o seu discurso, o seu ensino, primeiramente para os discípulos. Mas é claro, você quando lê Mateus 7, 28, você compreende que também a multidão ouviu os ensinos de Jesus Cristo. Isso está bem claro. E nesse Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo, ele esboça, ele traça os princípios ideais para aqueles que, na verdade, queriam ser seus seguidores, ok? Então, a mensagem do Sermão do Monte, ela é direcionada para os seus discípulos, mas também para a multidão. Quando nós chegamos nessa palavra sermão, é muito importante você, querido professor, querido aluno, atentar para isso, que na Bíblia, nem em Lucas, nem em Mateus, aparece a expressão sermão. Aparece monte em Mateus e aparece planície em Lucas. E por que algumas Bíblias constam a expressão o sermão do monte? É claro que isso não rouba, não escamoteia a essência do Sermão do Monte. Mas temos que dizer isso porque o leitor assíduo e constante vai perceber esse detalhe. Na verdade, a palavra sermão, ela surge provavelmente de um comentário latino em 440 depois de Cristo, que foi feito pelo teólogo Agostinho. Posteriormente, em 1535, na Bíblia Coverdale, aí sim aparece a expressão Sermão do Monte, o que se dá prosseguimento. Então você tem essas particularidades sobre a questão do Sermão do Monte, ok? É muito importante nós atentarmos para esses detalhes que nós estamos dando aqui para que você possa analisar tais particularidades. Também nós podemos analisar algo muito importante, é que alguns estudiosos vão falar acerca da unidade do Sermão do Monte, acreditando que Jesus fez tal discurso apenas de uma vez só, e outros vão ser contrário, apresentando que tais discursos eles não foram dados ou feitos por Jesus em um momento só, mas que seguiu-se em diversas sessões. Aí você tem algumas questões para isso. Por quê, pastor Azel? Primeiramente, nós podemos analisar que isso se deve ao seguinte fato. Quando você vai para Mateus, você tem 107 versículos. Lucas menciona desses 107, 30 versículos. Mas também você pode observar que, além disso, nós temos aí 47 versos em Mateus que não constam em Lucas. E alguns estudiosos dizem que essa diferença ela pode ser notada porque talvez Mateus tenha feito uso de uma outra fonte. Ambos, tanto Lucas como Mateus, fizeram uso de uma fonte denominada Q, mas outros dizem que Mateus tenha feito uso dos versículos que não constam lá em Lucas de uma fonte M. Oscar Cullmann, ele fala que tais fontes são questionáveis e que elas se tratam apenas de hipóteses.
mas Tanner, ele diz que cada discípulo tinha a sua própria forma, ou melhor, apóstolo, de fazer a sua própria análise, como fez o evangelista Lucas. O certo é que nada disso rouba a essência do Sermão do Monte. Quando nós atentamos para a unidade do Sermão do Monte, os que defendem a unidade apresentam 3 argumentos. Primeiro, caráter dos ouvintes, desenvolvimento temático e possibilidades editoriais. Os que seguem a ideia de que o Sermão do Monte não se trata de unidade, mas sim de sessões diversas, ditos que foram falados por Jesus em diversas ocasiões, apresentam 3 argumentos. No aspecto material, na questão da desconexão e também quanto ao paralelo existente entre Marcos e Lucas. O que deve ficar bem claro aqui para todos é que, na verdade, nada disso tira a essência do Sermão do Monte. No nosso livro de apoio, esses assuntos eles estão bem tratados, que você, querido professor, querido aluno, pode acompanhar muito bem. Mas quando nós chegamos no ponto 2, podemos analisar que o autor, ele trata sobre as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Você tem aí o substantivo masculino Esher, que é procedente de achar, ou axé, que na verdade aponta para felicidade. Há que se dizer que nessa tradução para o português da palavra bem-aventurado é quase que impossível, porque esse estado é o resultado de uma transformação real em Cristo Jesus pelo Evangelho. Não se trata apenas de você procurar decifrar ou apontar o que seja o bem-aventurado. Bem-aventurado é alguém que é abençoado pela salvação de Cristo Jesus. E que fique bem claro, essa bem-aventurança, ela não é produzida pelo próprio homem, não surge dele, nasce pela transformação do Evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, aqui vocês podem analisar que quando se trata das bem-aventuranças descritas no livro de Mateus, elas apontam para o caráter de Cristo Jesus. Aqueles que foram transformados por Cristo agora podem ser como ele é. E aí Paulo diz em 1 Coríntios 11, primeiro, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ok? E aí você pode observar que no subponto 1 eu falo o que são as bem-aventuranças. No subponto 2, o caráter do reino de Deus. Os leitores da Bíblia sabem, em especial dos evangelhos, sabem que reino de Deus foi uma expressão usada por Lucas porque ele se direciona para os gentios. Reino dos céus, o escritor Mateus está direcionando para os judeus e devido à honra e o cuidado e o zelo que eles tinham em não pronunciar o nome de Deus, daí a expressão reino dos céus. É muito importante entender que quando se fala desse reino descrito a partir de Mateus 5, Jesus está dando ênfase ao reino espiritual. Quando você lê Lucas 17, 20 a 21, ele deixa bem claro desse aspecto subjetivo do reino que está dentro de nós. Também nessa acepção nós temos o reino escatológico que aponta para o futuro, um reino visível que ainda há de ser estabelecido, ok? E no ponto 3 nós temos a expressão nós somos bem-aventurados. Perceba que as beatitudes na vida dos salvos é o que eu pontuo no subponto 1 do ponto 3. Na verdade, essas beatitudes, essas bem-aventuranças, elas são produtos, eu diria assim, da transformação pelo Evangelho no interior de cada um. Trata-se das qualidades daqueles que agora, transformados pelo Evangelho, vão seguir os ideais ensinados por Cristo Jesus. Essas qualidades espirituais, elas seguem esse lado e, posteriormente, o lado ético, envolvendo o próximo. Uma pessoa que é pura, uma pessoa que tem sede e fome de justiça, uma pessoa que é pacificadora, uma pessoa que é limpo do coração, na verdade, são aquelas que foram transformadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe
e que você possa aplicar essas verdades em sala de aula, em nome de Jesus. Amém.